Esse é o Giro do Agro, isso mesmo, Giro do Agro, mais um programa aqui da UVP Capital para vocês, dentro do canal UVP Agro. O que é o Giro do Agro, esse primeiro episódio que a gente está criando? A gente vai trazer aqui compilado todas as notícias importantes da semana que envolve o agronegócio e a pecuária brasileira. Então, começando aqui, com o que a gente vai conversar? A gente vai trazer aí sobre a ausência das esperadas chuvas que influenciou na alta do milho e também da soja. Uma notícia aqui do estado de Goiás, o nosso governador Caiado afirmou que os incêndios já deram prejuízo na casa de 1,5 bilhão de reais. Isso corresponde a uma parte relevante aí do nosso PIB do estado de Goiás. Também temos aqui a escalada, né? A escala dos frigoríficos diminui por menor quantidade de animais prontos para o abate. A Lísia vai trazer mais informações sobre essa notícia e também exportações de grãos em queda na terceira semana de setembro. É uma queda brusca. A gente vai mostrar aqui que caiu quase pela metade nessa terceira semana ao qual a gente está gravando aqui. Então, ao meu lado aqui, Lísia, dando um oi aí para vocês. Fala, moçada, um prazer inenarrável estar aqui com vocês em mais um quadro da UVP Agro, esse programa maravilhoso, espetacular, que eu tanto esperei aparecer nessa empresa. E esse programa tem uma condição que a gente quer fazer ele ao vivo, sem corte, sem edição, sem nada, é uma conversa. Aqui tem eu, meu nome é Edson, a Lísia, a gente vai trazer as notícias que a gente separou de portais confiáveis aqui, e aí a gente vai conversar aqui com vocês. Então não existe corte e a gente vai fazer toda semana para deixar vocês ainda mais atualizados. E para deixar mais atualizado, nada como índices, né? O que são os índices? A gente vai falar do milho, o índice da soja, do boi gordo, do frango e também do porco. E aí, se você achar que existe mais um índice aí que é interessante trazer dentro desse programa, deixa nos comentários aí, olha, quero o índice tal, quero o índice do ovo, quero o índice de algum outro índice aí, que a gente vai buscar melhorar esse programa aí cada vez mais com a ajuda de vocês que já estão aí inscritos no canal. Eu vou começar aqui trazendo o índice do milho, né? A saca do milho, então, fechou nessa quarta-feira, na terça-feira que a gente está gravando aqui, a R$ 62,60 a saca, né? E o contrato futuro de dezembro de 2024, que tem a sigla CZ24, valorizou aí 2,92 para cima. Terminando então a sessão diurna do dia 23/9, cotado aí a 4,14 dólares o bushel. Mas vamos lá, vamos começar a explicar o que é um bushel, né, Vitão? Vitão tá aqui com a gente. O que é um bushel? O bushel é uma unidade de medida aí, para quem não sabe, que contabiliza aí o contrato futuro, né, de soja, milho e trigo, né? Equivale aí o bushel de milho a 25 quilos e o de soja e trigo na casa ali dos 27, né? Ou traduzindo para libras, né, 56 libras e 60 libras aí, o de tanto correspondente a milho quanto de soja e trigo. Então, fechou aí a 4,14 o bushel, né, o dólar. E a soja, Lísia? A soja, a gente tem a saca a R$ 140. O contrato para novembro de 2024, que é acompanhado da sigla ZSX24, avançou em 2,69%, fechando a sessão regular de 23/9, cotado a 10,39 bushels. Engraçado, você sabia que o bushel é em dólar? Em dólar. Eu não sabia. É os Estados Unidos com unidade de medida que não faz sentido. Eu não sabia nem o que era bushel, cara. Eu acabei também descobrindo agora, pesquisando as notícias. Os Estados Unidos, ele não sabe fazer medida. O mundo inteiro vai lá, usa centímetros, aí eles vão lá, colocam polegada. É quilômetro, lá eles colocam milhas. É centímetros, eles colocam pés. É tudo isso. Os Estados Unidos é do contra. E aí, na saca também coloca bushel, e a gente tem que entender o que é bushel aqui. E agora, a gente vai pro boi gordo, né? O boi gordo aí, arroba do mercado doméstico, puxado por Rondônia, fechou em R$ 225,04 reais. Na B3, né, na Bolsa Brasileira, Brasil Bolsa Balcão, que é considerada B3, também houve um movimento de alta aí do boi gordo nos contratos. O vencimento para outubro de 2024 registrou uma valorização pequena, de 0,04% na comparação do dia a dia. Está sendo cotado ali o contrato futuro a 268,05 a arroba do boi gordo. E o frango, Lísia? O frango teve uma alta nos preços pelo enxugamento das ofertas. O que isso quer dizer? Tem menos frango no mercado e a demanda continua a mesma. Gente, eu estou gaguejando porque eu estou muito nervosa nesse primeiro programa, apresentando ao vivo. Meu pai, me desculpem. Em relação ao bushel, meu Deus, como que a menina tá de boné e não sabe o que é, ou de chapéu e não sabe o que é isso?
Sou do boi, gente. Não tem nada de grão, não. Tô aprendendo agora, com muito prazer. Estou lendo relatórios e tentando fazer algum sentido. Vamos lá. O milho continua em alta, então o frango, perdão, faz com que o quilo com a alta chegue a 4,67 na média nacional. E o porco aí, né, agora os suínos, o suíno vivo apresentou o segundo mês consecutivo de alta, olha aí, com a demanda se mantendo ativa e a oferta reduzida, mesmo esquema, né, a gente tem aí a oferta, né, a quantidade de porcos aí diminuindo, enquanto a demanda continua aumentando, o que é bom para quem tá posicionado aí no mercado suíno, encerrando a média nacional aí em R$ 8,21 o quilo do porco. Então esses são os índices. Toda quarta-feira, que ou terça-feira, ainda não sei que momento que vai sair esse vídeo, a gente está começando, vai sair esses índices, você vai conseguir acompanhar aqui com a gente o índice semanal. E agora a gente vai para a parte das nossas notícias, as notícias mais relevantes que a gente achou aqui na semana. A primeira que a gente tem aqui é a ausência das esperadas chuvas que influenciam na alta do milho e da soja, né? Então, após os preços praticamente estáveis nessa última semana, o mercado do milho valorizou em 0,79%, e na referência ali de Campinas, São Paulo, né? Então fechou aí em R$ 62,60 a saca. Os players aí de demanda mais ativos e atentos no plantio de soja, janela do milho da segunda safra, né? Tudo isso influenciado pela alta do câmbio no Brasil e pela valorização das cotações da commodity lá em Chicago. E aí, Lísia, o que você pode falar dessa notícia? Cara, a gente estava esperando uma chuva que aqui em Goiás, pelo menos, a gente chama de chuva das flores. É aquela chuvinha que dá em agosto, dá em setembro e todo mundo fala, nossa, o clima tá tão doido que choveu. Só que todo ano chove. E esse ano não choveu. Então, essa ausência das chuvas estão fazendo com que os preços fiquem mais pressionados e nós possamos ver essas altas, especialmente no mercado futuro. Eu confesso que no mercado doméstico, como produtor, a gente ainda não está vendo essas altas. Isso aqui a gente está trazendo de mercado futuro em relação à soja e o milho, né? Pode ser que realmente dentro do mercado doméstico nacional na transação ainda não veio isso. A outra notícia que nós temos aqui, a segunda, é do nosso querido Goiás. Aqui a gente está em Goiânia, você aí, comente aí por favor de onde que você é, pra gente entender cada vez mais quem que corresponde a esse canal, né? Quem é esse canal aqui? Quem que tá aqui dentro da UVP Agro? Muita gente veio do Investidor Sardinha, que é o canal que tem mais de 1 milhão, grande. Muita gente veio da UVP Capital, que a gente apresenta aqui de manhã. Mas tem muita gente que o Vitão viu ali nos índices ali, que tá vindo de outros momentos do YouTube, né? Então comenta aí de qual cidade você é, de qual estado você é, pra gente entender mais quem é a nossa audiência que tá surgindo aqui nesse canal. E muito obrigado por estar aqui, porque é um canal começando, não tem coisa melhor do que ter pessoas já aí iniciando com a gente. Então, aqui do estado de Goiás, essa segunda notícia é que o Caiado, né, afirmou que os incêndios deram prejuízo na casa de 1,5 bilhão de reais em Goiás, né? Isso equivale, pessoal, a 0,4% de todo o PIB do estado. Ou seja, um prejuízo de algo que tem uma força maior, um caso fortuito aí, ou seja, uma coisa que não depende do governo, né? Uma queimada que acontece, corresponder aí a um prejuízo de 0,4% de todo o PIB, cara. Isso aí é um atraso gigantesco aí pra gente, que infelizmente abalou o nosso estado aí, como também o Brasil inteiro, né, Lísia? Com certeza. Inclusive, apesar de ser algo com caso fortuito por força maior ou por força ambiental, acho que é importante a gente salientar que incêndio é crime. Está tramitando, inclusive, projetos de lei mais rigorosos para tentar evitar isso. E o problema não é só o incêndio em relação às queimadas e à fumaça. Ao contrário do que muitas pessoas acreditam, não é interessante para o produtor que o pasto dele seja queimado. Não faz sentido nenhum. Ou que a terra esteja queimada. Isso tira nutrientes e tira a quantidade de investimento feito ali, calcário, adubo, seja perdido. Então, quando a gente fala no prejuízo, não é apenas governamental, mas é também para o produtor que está se esforçando ali para conseguir se manter na produção. Inclusive, tivemos muitos produtores quebrando esse ano. A expectativa é que no ano que vem tenhamos menos pessoas plantando. É uma afirmação até muito errônea e até maldosa de alguns veículos de comunicação que o agro está fazendo essas queimadas. Inclusive, uma que não faz sentido nenhum é que as queimadas que ocorreram ali em Minas Gerais, São Paulo, ali no Triângulo Mineiro, em relação às plantações de cana-de-açúcar, foi para facilitar a colheita. Só que, pessoal, não facilita a colheita da cana de... Todo mundo sabe, público mais aberto talvez não, mas
queimar uma plantação de cana, antigamente, muito antigamente, até fazia sentido, porque você queimava, o pessoal vinha com a foice e ia lá e atirando. Só que hoje tem maquinário para isso. Então, quando acontece uma queimada, você atrapalha muito, muito, muito mesmo a colheita. Então, esse é um tipo de afirmação aí que joga contra o agro e que não ajuda em nada. Que realmente é uma mentira que grandes veículos de comunicação aí acabam colocando a culpa no agronegócio, que corresponde a mais de 30% do PIB brasileiro. Então, tá errado isso mesmo. Inclusive, uma frase aqui do nosso Caiado, que ele diz que nós, abre aspas, nós precisamos ter uma retaguarda maior dentro do federalismo, porque nós não podemos admitir que até o Congresso se reunir para tratar desse assunto, que é específico de alguns estados, o estado já queimou tudo, declarou o governador aí, deixando bem claro a impaciência do governador do estado de Goiás com umas soluções muito mais enérgicas ali do nosso governo, né? Principalmente nosso governo federal. Inclusive, um adendo aqui, queria mandar um abraço para nossa querida Marina Silva, que ela fez uma declaração maravilhosa. Por quê? Por quê? Vamos lá. Conta pra nós. A Marina Silva foi a vida inteira oposição, né? No Partido Verde, sempre oposição, e como oposição, ela só reclamava. Tá certo, inclusive faz parte da democracia ter pessoas que reclamam ali, não tô jogando contra. Só que agora ela é a ministra da Agricultura, ela que é do meio ambiente. E aí ela foi questionada sobre essas queimadas, que 3 semanas atrás, ali, quando o céu estava todo cinza, né? Foi uma entrevista questionada, e ela soltou a seguinte informação. Ela falou que se ninguém fizer nada, a Amazônia vai acabar. Só que agora é ela que tem que fazer, ué. Então o que é de... Entendeu? É a mesma coisa de um policial ver um cara correndo e falar assim, se ninguém prender, ele vai ficar solto. É isso. Então, Marina Silva, é você que tem que fazer agora, cara. Toma uma medida. Então, correspondendo aqui o que o próprio Caiado está falando, é isso, cara. A gente precisa de uma solução enérgica, uma solução real aí do governo federal em combate às queimadas. Não adianta ficar só soltando notícia, não ajudando, botando a culpa no agro, que isso não resolve nada. Então, fica aí a questão. Vamos para a notícia número 3? Vamos. Tem mais alguma coisa que queira comentar aí sobre o Caiado? Só que a culpa é do agro e do Bolsonaro. De acordo com a mídia é isso. Então, seguimos aí. A notícia número 3, que a escala dos frigoríficos diminui para menor quantidade de animais prontos para o abate, né? O que você pode falar sobre isso, Lízia? Nisso aí eu queria mandar um forte abraço pro meu amigo e padrinho Daniel Rabelo, que está informando isso desde o início do ano. Que inclusive veio aqui no podcast, primeiro podcast, aquele que saiu com um som, uma bosta de som, né? Inclusive, vocês sabem, vocês viram o podcast aí. Ele vai voltar aqui, a gente vai fazer um novo podcast com som organizado aqui. Então, abraço Daniel Rabelo aí também. O mercado físico do boi gordo continuou demonstrando firmeza, ou seja, os preços se mantiveram estáveis, mas de forma um pouco mais contida ontem, né, na segunda-feira. Nas últimas semanas, as cotações têm tido um registro de alta generalizada. O que isso quer dizer? A gente estava vendo uma arroba em baixa, o produtor estava sofrendo, muita gente querendo sair da pecuária, sair até mesmo da agricultura, mas falando em específico da pecuária, e muitos especialistas, em onde enquadra o Daniel, e nos informando que a previsão para o final deste ano seria alta na arroba. E é isso que a gente está vendo hoje. E aí, o que impulsionou essa alta na arroba foi a redução dos animais terminados aptos para abate. O que isso quer dizer? O animal, ele não é simplesmente, você pôs ali, ele deu uma carninha, você deu uma olhada, vou matar. Não, ele tem que estar numa idade que ele consiga alcançar certo peso. Então, quando a gente fala de boi China, a gente está falando de um animal muito jovem. A gente fala que é um animal que tem menos de 4 dentes, ou seja, 4 dentes permanentes. A gente está falando de um animal aí de até 22, 24 meses no máximo. Nossa, nem 2 anos. Nem 2 anos. No máximo 2 anos, ou senão ele não pode ser exportado. Só que, quando a gente fala em animal apto para abate, pode ser até um animal mais velho. Só que ele não tem arroba suficiente para o frigorífico te pagar. Você é penalizado, na verdade. Se você mandar um animal mais magro do que o que eles colocaram como média. Cara, eu não sabia disso. É bem interessante. Eu descobri quando eu mandei a minha primeira carga também. Inclusive, a Lisa tem também um pedacinho de terra pequeno que ela conseguiu provar para todo mundo que faria dinheiro com um pequeno pedaço de terra. E estamos fazendo, graças a Deus. Isso aí é sensacional. A gente estava lá no Goiás Genética, ela mostrou para todo mundo isso aí, quanto que ela conseguia realmente fazer. Parabéns para você. Obrigado. Ainda em caso do mercado da arroba, a gente vê muito falar hoje com os futuros produtores, os sucessores,
sobre mercado futuro. Confesso que eu era uma pessoa que não gostava de mercado futuro, Edson. Achava que travar preço de boi na bolsa não existia. Achava que era especulação. Aparentemente não é mais. Descobri isso com a Agrifato. E na B3 a gente também viu esse movimento de alta nos contratos com vencimento em outubro, que registrou uma variação de 0,04% e está cotada a 26805 a arroba. Saudades da arroba a R$300. Inclusive, essa prática aí de travar contrato é conhecido como hedge, né? E é feito também na agricultura aí, com saca de soja, milho, gergelim e tudo mais. Falando de gergelim, abraço pra Canarana aí, minha cidade natal. Aqui, ó. Cidade oficial do Brasil em gergelim, menos de 5 anos conquistamos tudo aí. Então, se houver uma alma viva de Canarana aí, por favor, me dá um abraço. Saudade da minha terra. Voltamos então com a quarta notícia aí. O programa tá bom, né? O programa tá numa velocidade legal, ao vivo, sem cortes. Tô gostando. Quanto tempo? 15 minutos, de acordo com o nosso querido Lucas aí. Notícia número 4 aí da semana, exportação de grãos em queda na terceira semana de setembro. Nós tivemos aí, nessa terceira semana, apenas metade do total registrado em setembro de 2023. Então, a queda expressiva, hein, Lízia? Foi uma bela de uma queda. Inclusive, a Secretaria de Comércio Exterior, SECEX, informou que o volume embarcado de milho não moído, ou seja, o milho em grão, exceto o milho doce, até aqui em setembro alcançou 4.696.248 toneladas. O volume representa apenas 53,69% do total exportado no mês de setembro do ano passado, que ficou em 8.746.381 toneladas. Inclusive, após exportar 55 milhões de toneladas no último ciclo, né, ou seja, 55 milhões no último ciclo, o Brasil deve, por estimativa, embarcar somente 36 milhões de toneladas do cereal do milho, né, nessa nova temporada. Então, assim, de 55 para 36 milhões de toneladas, a gente está falando de uma queda de 34% em relação a 2023 para agora 2024. Então, uma queda bem expressiva aí. E o preço médio pago pela tonelada do milho brasileiro também abaixou. Então, não só a exportação como um todo, como também o preço médio que todo mundo está pagando sobre o milho brasileiro, né? Recuou 12,6%, né? Então, que antes estava em 2023, em setembro, $227, agora a tonelada está $199, ou seja, caiu de 227 para 199 aí. Então, é isso. Essas foram as 4 notícias que a gente trouxe aqui, mais os índices. Esse programa aqui é o primeiro e a gente vai fazer isso aqui muitas vezes ainda para vocês. Então comente aí o que você achou do programa, o que você acha que deveria ser feito diferente, se for de bom grado a gente muda, se não for de bom grado a gente também não muda. Se for para mandar eu tirar o chapéu, não vai rolar não. Não vai rolar. Então se for bom, se for um comentário bom a gente muda. E também qual outra notícia aí teve na semana, comenta aí, conversa com a gente aí, porque a gente tem os podcasts, a gente tem os outros programas aqui, só que nesse canal, esse AVP, o nosso Giro da Bolsa aqui, Giro do Agro, né, que a gente está criando, é justamente para a gente conseguir conversar mais diretamente com vocês. Então comente aí que a gente vai ler, inclusive, os comentários no vídeo da semana que vem. Então, um abraço e é isso. Um recado final aí, Lízia? Eu só queria deixar um pontinho até para chamar comentários. Boa. Quero saber a ideia de vocês sobre isso. Em março, meu marido, que é agrônomo, falou para mim, teremos quebra de safra esse ano. Então como é que a SECEX está tão impressionada com a diminuição, a queda gigantesca que nós estamos sofrendo? Aí vai vir um inteligente me falando que é por causa do Rio Grande do Sul. Não tinha nada a ver quando nós estávamos falando de quebra de safra. Exato. Desde o início do ano, bem no final do ano passado para o início desse ano. Então me diz aí, gente, vocês estavam de acordo com essa quebra de safra? Acham que não? Realmente foram pegos de surpresa? Eu tenho ouvido isso já tem um tempo, mas vamos ver, né? Às vezes a gente tá vivendo no mundo da lua. Um abraço, turma. Então é isso, um abraço. Que a semana de vocês seja muito sadia. Sempre. E até o próximo programa aí.